estava com oxigênio ainda. E eu peguei o celular, eu falei, Senhor, antes de ver mensagem de qualquer outra coisa, eu vou te adorar, porque eu preciso da tua presença. Eu preciso ir para lugares altos. Preciso que a vida entre nesse lugar. E quando eu coloquei lá para ouvir a primeira canção que entrou, foi daquela jovenzinha Laura Sognelis, uma coisa assim. Ela cantando, Senhor, tua presença ela é mais real que o ar que entra em meus pulmões. É algo mais ou menos assim, né, pastora? Quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Falei, Senhor, isso é profético. Como é que pode eu ligar meu celular e a primeira canção que entrar é declarar eu sem fôlego? Tinha tido uma crise terrível de madrugada. Tinha aumentado o oxigênio. E eu brigando, né? Porque quanto mais eles vão aumentando o oxigênio, pior é. E eu não quero, tem que colocar e eu não quero. E veio aquela canção, Senhor, a tua presença é mais real do que o ar que entra em meus pulmões. E ali eu comecei a cantar aquela música, comecei a cantar alto, e fui cantando, e aquele ambiente daquele hospital, pelo menos do meu quarto ali, Deus foi tão bom para mim, que eu fiquei sozinha ali, e eu comecei a entrar e declarar que a vida do Senhor entrava em mim, que o fôlego de Deus restaurava meus pulmões, que tragada foi a morte pela vida, que eu não temia a morte, porque em mim havia fôlego de vida. Queridos, não há o que a adoração não possa mudar nos céus. Não sabe o que fazer, não sabe o que orar, vai adorar. Se esconda no Senhor. O apóstolo Sandro também praticamente a mesma experiência. Ficou menos ruim que eu, mas estava lá também com oxigênio. Queridos, depois daquele dia que eu tive essa experiência, me tiraram do oxigênio. Não precisei mais. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos pôr o dedo na cara do diabo e dizer para ele, comigo não. Você não sabe com quem que você está mexendo. Você não sabe quem que eu adoro. Ou melhor, ele sabe de quem que eu sou filho, de quem que eu sou filha. É na presença dele que nós somos restaurados de todas as coisas. E ele da mesma maneira, acredito que ele já tenha contado aqui, né, isso. De que ele pediu para o Senhor, Senhor, me dá uma canção nessa manhã. E Deus deu, qual que era mesmo? Sou feliz com Jesus, que ela cante contigo. E ele começou a cantar ali no banheiro, gravando. Quando ele abriu a porta, as duas enfermeiras lá, olhando para a cara dele, o que o senhor está fazendo? O senhor está cantando? Ele, não, estou adorando. Daí elas falaram, que lindo, pode mandar para mim? Aí ele anotou o celular dela, mandou para ela. No dia seguinte, quando a médica veio, passando visita, ela falou, o senhor que é o cantor desse hospital? Ele, eu não sei, eu sou, o que o senhor gravou, rodou o hospital inteiro, para todo mundo estar ouvindo o senhor cantar. Queridos, e naqueles dias, ele foi enviando aquela canção, e eu disse que a médica falou que no hospital mandava e que o paciente com Covid, que estava cantando dentro do banheiro. Foi um testemunho. E pessoas foram curadas, ouvindo a adoração dele, sou feliz com Jesus. Sabe, queridos, a adoração tem um poder sobrenatural. Se eu e você tivermos que fazer algo nesses últimos dias desse ano, adore. Adore. Termine esse ano adorando. Termine esse ano adorando. O Senhor colocou em nosso coração, falou conosco. Não sei se vocês viram nas nossas redes sociais, que o Senhor colocou para nós 40 dias, para nós orarmos e jejuarmos. E declararmos o texto de Filipenses 3, de 2 a 14. A declaração de Paulo, a decisão de Paulo. Paulo dizendo, eu decidi algo, eu escolhi algo. Me esquecer das coisas que lá atrás estão.
e eu prossigo para o alvo. Paulo diz, eu sei que eu não sou perfeito, que eu não alcancei a perfeição, mas eu decido olhar para frente, eu decido deixar o passado no passado. Queridos, Paulo estava preso, e eu olho aquilo, eu acho engraçado, eu penso assim, como que alguém estava preso, faz uma escolha de olhar para o futuro? Como que alguém que está preso faz uma decisão, uma declaração, uma oração, um conselho para a igreja ali em Filipe? Olha, irmãos, olhem para frente, decidam prosseguir. Queridos, era a certeza que aquele homem tinha, que ele ia sair dali. E que não eram aquelas paredes ou aquelas cavernas, né? Às vezes a gente pensa que as prisões de Paulo eram uma cadeia como a de hoje, não. Era muito pior. Aquilo não prendia Paulo. Paulo e Silas também, né? Na cadeia, certa vez, foram libertos adorando. Eu e você somos libertos adorando. Eu e você, como na direção que o Senhor nos deu nesses dias, é tempo de entregar para o Senhor aquilo que é para Ele. O tema da campanha de vocês é águas profundas. Sabe quando que a gente vai para águas profundas? Quando a gente não está levando peso. Cheio de peso, a gente fica lá afogado, né? Morre afogado. Águas profundas é lugar de experimentar o renovo, a cura, a restauração do Senhor. São dias que eu e você precisamos deixar tudo aquilo que vivemos nessas últimas estações, nesses últimos ciclos, para avançarmos para aquilo que Deus tem para nós. Há muito ainda para se viver nesses 2 meses. Você não crê nisso? Eu creio. Estou profetizando, eu e você temos direito ainda a uma colheita neste ano. Sabe por quê? Muitos de nós oramos por muitas coisas durante todo esse ano. Quem aqui tem coisa que orou durante todo esse ano e ainda a resposta não chegou? Eu tenho. Queridos, por que a incredulidade tem que nos atacar, dizendo para nós que nós não vamos viver? Querido, reivindique o poder da tua semeadura de oração ainda nesse ano. Vá adorar ao Senhor, ter encontros secretos com o Senhor, e entregar como nesse texto. Vou abrir, né? Vamos abrir, só para dizer que a gente não leu. Filipenses 3. Não era nada disso que eu ia pregar, Senhor Jesus. Filipenses 3, a partir do verso 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, né? Paulo dizendo. Mas prossigo para aquilo que eu e você, para aquilo que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amado, entenda profeticamente que esse congresso veio te renovar, veio te limpar, porque vocês desta casa, tem coisas ainda para viver esse ano. Esse congresso de adoração, de águas profundas, é para preparar vocês para o próximo tempo, já para 2022, amém? Quando o Senhor colocou nesses dias para estarmos orando, Deus dizia, tem coisas que ainda estão impedindo de vocês avançarem, e essas coisas nós precisamos deixar. Tem gente que está presa ainda em toda essa circunstância, debaixo dessa palavra maldita, pandemia, isolamento, enfermidade, luto, perda, escassez, desemprego. Nós vamos deixar tudo isso para trás,
porque vamos entrar sim no novo tempo. Nós não vamos virar só o calendário, mas nós vamos entrar no novo ciclo em Deus. O Senhor já te preparou, o Senhor já começou algo com esta casa. Então avancem, prossigam, olhem para frente, tenham esperança de coisas novas. Visualizem o novo de Deus para esse ministério, para a sua vida, para a sua família, para o seu destino. Esses 2 últimos meses desse ano é para se organizar para aquilo que vai viver lá na frente, amém? Tudo aquilo que naturalmente nós fomos impedidos de fazer nesses quase 2 anos, nós somos liberados agora para alcançar. A minha oração nesses dias, Deus acho que tem cansado de me ouvir, Senhor, eu quero fazer muito mais em menos tempo. Pai, nós precisamos chegar lá. E é interessante, como eu falei, um homem que estava preso, provavelmente sem expectativa de quando seria liberto, mas ele declarava: eu esqueço. Do que Paulo esquecia? Do seu passado, do seu pecado de ser assassino. Nós não temos ideia de quantas vidas que Paulo matou, assassinou, por causa da sua religiosidade, por causa do seu zelo pela sua religião. De quantas pessoas foram torturadas amando dele. Lembra de Estevão? Estevão estava lá, aquele diácono cheio do fogo do Senhor, apedrejado. E a Bíblia diz, sabe quem que estava assistindo ao apedrejamento de Estevão? Quem estava lá? Paulo. Como que alguém deixa para trás uma história dessa? Só pelo poder do sangue de Jesus, amém? Com certeza essas histórias, esses assassinatos, essas mortes, talvez essa culpa, esse peso, podia vir contra a vida dele. Então ele declara: olha, eu deixo. E depois, como cristão, em Jesus, a sua história de prisões, entrava e saía de prisões, torturado, apanhava por causa do evangelho. Queridos, é fácil esquecer isso. Então ele declarava: nada do que eu vivi antes de Jesus ou depois de Jesus vai me impedir de eu prosseguir para o alvo. Eu e você temos um alvo. Queridos, as nossas dores não podem nos prender, amém? Use esses 2 últimos meses desse ano para passar a sua vida em revista. Se necessário, para se arrepender, para pedir perdão e para deixar claro para o inferno: aquilo que eu vivi eu entrego para o Senhor. Isso não vai me paralisar. Tem gente que está preso ainda na sua história de pecado. Tem gente que pode estar presa debaixo da acusação, da vergonha, dos seus traumas, dos seus abusos. Tem gente que pode estar presa ainda a relacionamentos, aquele casamento que acabou, aquele noivado, aquele namoro, aquela pessoa que te traiu, que te envergonhou, aquele que te pediu emprestado e nunca pagou. Quem que não tem uma história assim, não é verdade? Aquela pessoa em que você depositou a sua confiança. Eu tenho entendido, irmãos, que o Senhor nesse tempo tem nos desconectado de algumas pessoas, porque Deus quer nos dar novas conexões, amém? Deixar algumas pessoas, tirar o pé de algumas casas, amém? Talvez você entenda o que eu esteja te dizendo. Sair de alguns lugares até mesmo físico, sair de alguns lugares espirituais, que talvez a gente esteja aprisionado, que nos impede de ir aonde o Senhor deseja. São 2 meses, queridos, para orarmos, para buscarmos de Deus. Às vezes há tantas prisões dentro de nós, coisas que nos estão impedindo de ir mais profundo no Senhor, que só o poder do Espírito Santo para trazer a luz para nós.
próprio Davi orava: Senhor, me perdoa pelos pecados que me são ocultos. Tem coisas que são ocultas para nós, que a gente não enxerga. Talvez para o outro é óbvio, mas a gente não enxerga. Às vezes tem relacionamentos, pessoas com quem estamos andando, pessoas que fizemos alianças, que não tem sido bênção na nossa vida, mas a gente não enxerga. Às vezes tem lugares onde temos andado que não tem sido bênção, mas a gente não enxerga. Às vezes tem pecados na nossa vida que para a gente não é pecado, é normal. Aí é só o poder do Espírito Santo. É só nesses lugares secretos, onde estamos em intimidade com Deus, como aquela irmã, né, pastora Ana, que ontem nós ouvimos. Nós estamos vindo de um congresso de mulheres e de homens, onde eu e o apóstolo Sandro ministramos em Mogi Mirim. E uma irmã ministrou tão lindamente. Ela dizia que quando o Senhor começou a falar para ela o que é o texto: entra no teu quarto, fecha a tua porta. E Deus dizia para ela: filha. E ela disse que ela orava todos os dias no quarto dela. E ela disse que tinha até um certo orgulho diante da família. Eu vou para o meu secreto com Deus. E ali ela orava todos os dias. Até que o dia que o Senhor, quando a gente dá liberdade, Ele fala, Ele falou: filha, você entra no teu lugar secreto, mas você não está se despindo diante de mim. O Senhor dizia a ela: você não tira a roupa na sala, você não tira a roupa na cozinha, você não troca de roupa nesses lugares. É num lugar escondido que você vai, no seu lugar de intimidade que você faz isso. Ou seja, Deus estava dizendo para ela: você entra no teu quarto físico, mas no quarto espiritual você não faz isso. É nesses lugares, queridos, onde a gente tira a nossa roupa, onde a gente é transparente com Deus, onde em meio à adoração a gente fala: Senhor, mostra para mim, Senhor, a minha própria vida. Eu e você precisamos decidir não levar coisas velhas para a próxima estação, amém? É muito pesado, querido, é muito cansativo. A gente às vezes está com uma mochila pesada. Nosso poço muitas vezes não está fluindo água viva porque ele está entulhado de coisa velha. E é tempo de desentulhar, amém? Nosso ventre precisa ser desentulhado para os rios, para o fluir de Deus que tanto cantamos essa noite, verdadeiramente fluir de nós, aonde quer que estejamos. É interessante quando a gente pensa na vida daquele paralítico, aquele coxo que estava ali no tanque de Betesda. Jesus, então a Bíblia diz que ele estava 38 anos, né? Paralítico ali, coxo, não conseguia se movimentar. E esperando, havia uma lenda, né, de que um anjo aparecia lá, movimentava as águas e quem mergulhasse era curado primeiro. Uma pessoa que viveu 38 anos nessa expectativa, uma expectativa frustrada. E um dia aparece Jesus naquele lugar. Tem um dia do milagre, tem um dia da cura. Existe o dia da restauração. Eu e você não podemos viver 38 anos como aquele homem ali, não. Vocês conseguem entender que aquele lugar tinha, sei lá, dezenas, centenas de pessoas, não era só ele. E Jesus achou ele no meio daquele monte de enfermo. A Bíblia não diz que Jesus curou um monte, curou ele. Sabe o que isso mostra? Que no meio da multidão o Senhor nos encontra. Às vezes a gente, por sentimentos de abandono, de solidão, de traumas, a gente acha que Deus nunca nos encontra. A gente acha que, no fundo, a gente às vezes não tem essa coragem de admitir para Deus. Mas a gente acha que Deus sempre vai abençoar o outro e a gente não. A maior dor daquele homem não era só dor física, não era paralisia no seu corpo, mas era do coração dele. Então Jesus chega ali,
olha para ele e pergunta para ele: o que você quer? Não, aliás, Jesus pergunta: você quer ser sarado? O que você quer? E ele vira para Jesus: ninguém me joga nessa água. Eu estou aqui, mas ninguém nunca me jogou. Ninguém nunca me colocou nessa água. Eu venho aqui todos os dias. Queridos, foi isso que Jesus perguntou para ele? Mas ele responde aquilo que estava dentro dele. Jesus não perguntou: por que você ainda não foi curado? Ninguém te jogou nessa água. A gente tem que parar de contar nossas mazelas para Deus, sabia? Não é nem para Deus, mas parar de ficar falando das nossas mazelas, das nossas dores. Outra passagem interessante é Gideão. Quando Deus chega para Gideão, vem o anjo ali e fala, cumprimenta: homem valente, homem corajoso. O que Gideão responde para o Senhor? Se eu sou isso, por que eu estou vivendo essa miséria de vida? Sabe, queridos, não quer dizer que a gente não possa ser sincero diante do Senhor. Nós não só podemos, como devemos. Mas se a gente bobear, dependendo da nossa resposta, o milagre passa. E Gideão ainda continua, e ele fala: você vai ser um instrumento de Deus para libertar teu povo. E ele ainda duvida, faz provas com o Senhor. E ele ainda diz: euzinho aqui, o último da minha casa, o mais pobre de todos, a casa mais pobre de todas, eu. Aí que o Senhor fala para ele: vai na tua força. Sabe o que o Senhor está dizendo, Gideão? Vai com o que você tem, Gideão. Faz com o que você sabe. Mas vai, Gideão. Essa é a palavra do Senhor para nós, para esses 2 últimos meses. Talvez muitos ficaram aguardando uma grande revelação para começar o ministério. Talvez você ficou aguardando algumas coisas para dar início naquilo que você precisa realmente fazer. Talvez você ficou esperando o quê para resolver esse relacionamento? Ou colocar um fim, ou buscar restauração, para dar início a esse estudo, para se casar, para começar esse chamado do Senhor. O Senhor está te dizendo: começa, vai que eu sou com você. Sabe, eu creio que muitas coisas nós já oramos o suficiente, agora é tempo de acontecer, é tempo da gente fazer. Tem gente aqui que já orou o suficiente, não é mais para orar, é para fazer, é para acontecer. Eu creio nisso, queridos. Vai, faz o que tem para fazer. Queridos, eu creio que são dias que nós temos que entregar. Nós precisamos parar de conversar com o nosso passado. Nós precisamos olhar para o nosso futuro. Deixar aqui, falar para o diabo: olha, meu passado é esse. De fato eu fiz isso, isso e isso, mas eu fui perdoado. Queridos, pare de se lembrar daquilo que até Deus esqueceu. A Bíblia diz que o Senhor olha para nós e Ele não enxerga mais o nosso pecado em nós. Se nos arrependemos verdadeiramente e pedimos perdão para Ele, Deus não enxerga, diz a palavra. Eu acho que foi com Natan, não foi? Que ele estava chorando por Saul. E Deus pergunta para ele: Natan, por que você está chorando? E ele fala lá para Saul, Deus falou assim: por que você está chorando por aquele que eu rejeitei? Deus estava dizendo: se eu já esqueci, por que você está chorando por isso? Por que você está se lamentando ainda por isso? Eu esqueci. Eu encerrei essa história. Bola para frente, Natan. Continua. Para de choramingar pela vida de Saul. Ele perdeu tempo, ele perdeu a estação, se perdeu no chamado dele. Eu tenho coisas novas. Eu tenho Davi aí. Eu ungi o novo.
Deus tem coisas novas, queridos, para você. Deus tem coisas novas para essa casa. Novos projetos, novos sonhos, novos desenhos. Talvez algumas coisas precisem se encerrar. Queridos, nosso Deus é um Deus de ciclos. As coisas começam e terminam. Desde a criação foi assim. O dia começa, o dia acaba. A semana começa, a semana acaba. O mês começa, o mês acaba. O ano começa, o ano termina. As árvores florescem, as árvores secam. Elas frutificam, depois secam. O mar vem e vai. Sabe o que isso nos mostra? Que as coisas têm um início, mas elas também têm um fim. Que nós precisamos discernir coisas que precisamos colocar um fim na nossa vida. Pare de orar para que algumas coisas voltem à vida. Muitas vezes aquilo que morreu, morreu. Pare de tentar resgatar, às vezes, coisas que Deus não quer que resgate mais. O apóstolo Sandro às vezes escreve que ele diz assim: a coisa pior que existe é a gente voltar para aquele lugar da onde nós oramos para Deus nos tirar. Não é verdade? Deixa o passado no passado. Deixa a história de pecado no passado. Caminhe em libertação no Senhor, sem peso. Tire essa mochila pesada, porque o Senhor tem coisas novas. Amanhã nós iniciamos um novo mês. Estamos no penúltimo mês desse ano. Tenha esperança, alegria, motivação para coisas novas. Que a esperança seja renovada dentro do teu coração. Diz Isaías que há esperança para um futuro melhor. Comece com o que você tem, é pouco, comece com isso. Tem gente que está presa na história de fracasso, mas tem gente também que está presa naqueles dias de glória. Sabe, gente que só vive falando daquela empresa maravilhosa que trabalhou? Da época que tinha dinheiro, que tinha tal carro, que morou em tal lugar, que morou em tal país. Eu conheço um rapaz que vive hoje uma vida de derrota, porque ele voltou dos Estados Unidos há alguns anos, e ele só fala do tempo que ele viveu lá. De como que era o trabalho lá, do que ele vivia lá, do que ele comia lá, da onde ele passeava lá, do inglês dele lá, da roupa que ele... Tudo lá. E aqui, ele não produz nada. Ele não vive nada, porque ele está preso lá. Foi ruim o tempo que ele viveu lá? Não, queridos. Foi uma boa experiência. Mas às vezes a gente está preso até naquilo que foi bom. Consegue entender? Nós somos de Jacareí, né? Como vocês sabem, ali do ladinho de São José dos Campos. Existe a Embraer. Quem conhece a Embraer? A empresa de aviação. É considerada uma das melhores empresas do país. Aliás, né, eu acho que é a única de aviação no país desse porte. O sonho de quase todo mundo daquela região é trabalhar na Embraer. Ganha-se bem, tem boas condições. Nós tínhamos um pastor no nosso ministério que ele era empresário. Sabe o que ele dizia? Que quando ele tinha que contratar funcionários novos e fazer fazer entrevista, quando ele via, quando às vezes não constava no currículo, ou quando ele ia fazer entrevista e falava, olha, eu fui funcionário da Embraer, ele já parava a entrevista ali e não continuava. Sabe por quê, queridos? Todo mundo que... não vou poder generalizar, né? Mas a grande maioria de ex-funcionários da Embraer, o sonho dele é voltar para a Embraer. Então esse pastor dizia, se eu contrato essa pessoa, a primeira oportunidade que ela tiver, ela volta para lá. Às vezes até para ganhar menos, mas ela volta. Tem gente que é assim, queridos. Às vezes Deus encerrou um ciclo na nossa vida, na sua vida, mesmo que tenha sido bom. E nós precisamos entregar para o Senhor. Conseguem entender, amados? Que o Espírito Santo acrescente ao teu coração. Traga luz sobre as situações.
Nós precisamos entregar para o Senhor, amém? Dores, traumas, pessoas, entregar para o Senhor. Esses 2 últimos meses eu tenho entendido que é esse tempo. Nós não podemos levar para a próxima estação, para o próximo ano, coisas que vão nos impedir de correr lá. Quem quer 2022 para avançar, para correr, para romper? Então, queridos, aproveite, fique em pé. Aleluia. Nós vamos continuar dando passos, amém? Nós não vamos desistir, nós não vamos olhar para trás. É tempo de encerrar ciclos, de vencermos, de entrarmos em novas estações no Senhor. Aleluia, aleluia. Tem aquela passagem que eu anotei aqui, que diz assim, na Bíblia, que o dia que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. O dia que o rei Uzias morreu, declara o profeta, eu vi o Senhor. Uzias era rei, estava no trono, mas ele precisou morrer para que a glória de Deus fosse manifesta e algo novo viesse sobre aquela nação. Algumas coisas na nossa vida precisam morrer para nós vermos a glória de Deus. Queridos, não tenha medo. Não tenha medo de entregar o que você precisa. Um dia Joquebede, ela colocou seu filho dentro de um cesto. E aprove ao Senhor devolver para ela. Talvez aquilo que você tenha que entregar hoje, Deus vai te devolver. Amém? Mas um dia Ana entregou seu filho Samuel para o Senhor. E Deus não devolveu para ela. Há coisas que vamos entregar para o Senhor e nunca mais teremos nas nossas mãos. Nunca mais teremos de volta dentro da nossa casa. Nunca mais sentaremos na mesa. Nunca mais experimentaremos tal situações, sentimentos, emoções, experiências. Joquebede pegou de novo seu filho no colo. Joquebede pôde criar seu filho. Ana não. Mas a Bíblia diz que Deus deu mais filhos a Ana. Ana não ficou estéril. Ana não ficou sozinha. Deus jamais desonra aqueles que entregam o que é seu para o Senhor. Não tenha medo de entregar essa dor para o Senhor. Entregue para Ele. Pare de alimentar essa dor, esse abandono. Deixe, entregue na mão do Senhor, é dele. É fácil? Não é. Mas como diz um post que esses dias eu li, escolha o seu difícil. Não é fácil também continuar arraigado, preso a algumas coisas. Nós precisamos. Entregue aquilo que foi bom, como entregue aquilo que foi ruim. Entregue suas vitórias, porque mais vitórias virão. Entregue os dias de derrota, de fracasso, de frustração, porque você não pode e não precisa ficar preso lá, porque existe um caminho de vitória para você. Diz a Bíblia que Deus faz um caminho no ermo. Deus faz um caminho no meio do deserto. Deus faz fluir águas em lugares secos. Aonde hoje você sente que é sequidão, vocês estão num congresso de águas profundas, tem água para você. Tem cura para você. Chore diante do Senhor aquilo que precisa ser chorado e entregue. E creia. Dependa do Senhor. Tenha esperança para dias melhores, amém? Sejamos eu e você
boca do Senhor para esses últimos 2 meses desse ano. Chega de falar de morte, amém? Chega de falar de enfermidade, de dor, de perda. Vamos fazer uma aliança para falarmos da vida. 2 meses de restauração, 2 meses de milagre, 2 meses de resposta, 2 meses de porta aberta, 2 meses de cura, 2 meses de reconciliação, 2 meses de resgate. Você crê nisso? Eu creio, queridos, eu creio. Mas para isso nós vamos deixar lá, vamos fazer um compromisso de parar de falar do passado. Eu não estou querendo dizer que é pecado a gente contar o que a gente viveu. O que não é bom a gente viver fermentando essas coisas dentro de nós. Amém, queridos? Se você sentir de Deus, você pode sair do seu lugar se assim o Espírito te tocar. Você não precisa ficar aqui na frente. Nós vamos orar e vamos orar para que o Espírito Santo te mostre o que você precisa entregar para o Senhor. Você pode sair daí, vir aqui na frente, colocar aqui e voltar para o teu lugar. Para não tumultuar e demorar mais, você vai dizer: Senhor, eu vou entregar isso. Talvez são vários issos, várias coisas. Não importa. Você vai vir, colocar aqui e volta para o seu lugar. Talvez você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu saio espiritualmente dessa situação, dessa casa, desse lugar. E você vai falar: eu saio, Senhor, desse lugar e eu vou para o novo do Senhor. Enquanto eles ministram, eu vou orar agora. Enquanto eles ministram, nós vamos fazer isso, amém? Sabe, queridos, eu sinto que há pessoas que na sua infância foram muito humilhadas, maltratadas, judiadas, abusadas fisicamente, não só numa questão sexual, mas de agressão. Você precisa sair desse lugar. Você precisa entregar isso para o Senhor. Você não é mais essa menininha que foi judiada. Você não é mais esse garotinho que sofreu agressão, abandono, que não foi suprido nas suas necessidades. Você não é mais aquela jovenzinha. Sai desse lugar, entrega isso para o Senhor. Você vai sair desse lugar para um lugar de liberdade e cura, porque há um novo tempo para a sua vida. Espírito Santo, eu não sei o que cada um dos teus filhinhos viveu aqui.